Boa tarde, cá estamos para mais um Sintonia. E eu queria justificar por que eu toquei uma música chamada Wonderful World. Nossa, tem que caprichar nesse world. É uma música que fala de um mundo melhor. E hoje eu tenho uma convidada que até me emociona trazê-la aqui, que é uma pessoa que pensa no todo. Ela tem uma ação abrangente que recolhe um olhar para os mais necessitados, para as pessoas que às vezes se desanimam porque se viram atingidas por uma doença, que acham que não tem apoio, não tem cura. E eu vou poder falar um pouco com a Mirula, que vai nos contar o que é se engajar numa bandeira que seja boa para si própria, para si mesmo, e para os outros. Eu trago para o Sintonia desta tarde a Mirula Stigl, é assim fala? Stigl. Mirula, seu boa tarde aos nossos internautas. Tarde. Olha, Beth, é um prazer estarmos aqui juntas. Microfone. É um prazer estarmos juntas e ter a oportunidade de estar aqui para a gente trocar umas ideias, conversar um pouco e trocar inspirações, não é verdade? Eu me sinto emocionada porque eu sempre achei que a doença é um caminho. As pessoas falam, ai, doença... Eu acho que tudo é um caminho para um aprendizado, é um caminho para a gente ajudar ao próximo. E eu tenho aqui o maior exemplo disso. Porque a Mirula, ela fundou, há mais de 13 anos, a Associação Brasileira de Talassemia, que eu não sei nem exatamente o que quer dizer, mas nós vamos esclarecer hoje. E com o apoio de pacientes, fundou a Abrale, uma organização que tem por missão oferecer e mobilizar parceiros para tratamentos. Hoje, milhares de pacientes têm acesso a apoio psicológico, jurídico, gratuitos, graças a essa iniciativa da Mirula. E ela, melhor do que ninguém, para contar um pouco sobre tudo isso. Mirula, eu me sinto honrada com a sua presença, é a segunda vez que eu te vejo. Eu fui a uma reunião no escritório dela e me encantei e falei, não, você tem que ser pauta para o meu programa, porque o que você faz tem que estar para o mundo, para mais e mais pessoas saberem. Me conta, como tudo isso surgiu? Então é uma oportunidade muito boa estar aqui com você. Eu acho que a gente compartilha desse mesmo pensamento, que o objetivo final da nossa existência é a nossa evolução espiritual, moral, né?
E cada um, dependendo da sua vida, durante a sua vida, vai encontrar diversos elementos que vão auxiliar nesse aprimoramento, né? E a doença, com certeza, da mesma forma que você também colocou, são os elementos, os talentos que a gente recebe, as oportunidades para o aprendizado, para o crescimento, né? Então, com certeza, a gente enxerga dessa forma lá na Abrasta e na Abrale. Então, explicando um pouquinho, a Abrasta é a Associação Brasileira de Talassemia. E o que é a talassemia? A talassemia é uma doença hereditária do Mediterrâneo, mais comum na população grega, italiana, mas também com a imigração acabou indo para outros países e vindo para o Brasil também. E você herda do pai e da mãe o gene com essa doença, a talassemia, e as pessoas que nascem com a talassemia major, que é a forma dominante da doença, você não produz os glóbulos vermelhos. Então, portanto... É uma doença do sangue. Uma doença do sangue, e você depende durante toda a vida a transfusões de sangue, né? Então, essa que é a talassemia. Eu nasci com essa deficiência e esse foi o motivo do meu engajamento e, enfim, de Mas você é daqueles lados lá? Meus pais são gregos. Olha só, essa beleza aqui é grega, gente, vocês estão vendo, né? E então foi isso, né? Você nasceu com a doença? Nasci com a doença. Tá. E a doença foi diagnosticada com os 2 anos, quando eu tinha 2 anos, mas os meus pais desconheciam tudo sobre a doença. E naquela época, 1968, quando foi diagnosticado, não existia tratamento, não existia oportunidade, assim, o cenário era bem difícil, a expectativa de vida era 5 anos. Então, assim, eu fui privilegiada no sentido de nascer numa época que as descobertas científicas estavam acontecendo. Então, na medida que foi passando o tempo, então, naquele momento começavam as transfusões de sangue, logo depois tinha medicamentos para contornar a questão do ferro, que era um agente que acabava se depositando nos órgãos, enfim, toda essa evolução que veio no período das contaminações com AIDS, etc., também beneficiou quem depende das transfusões de sangue. As pesquisas foram ampliadas. Isso, então as pesquisas foram ampliadas e, graças a essa evolução científica, a gente conseguiu contornar. Os meus pais vieram para o Brasil de volta quando eu tinha 13 anos. Tá. E quando você descobriu a doença lá e aí então, eu morava no Brasil e tá. Aqui no Brasil a gente não estava conseguindo descobrir o que estava acontecendo. E em férias, quando os meus pais foram para a Grécia, minha mãe já estava grávida no 3º filho, então já tinha nascido um irmão, que era bebê, e ela estava grávida de novo pela 3ª vez. Daí, em férias, descobriram que eu tinha essa doença. Voltamos para o Brasil, mas em função do tratamento ser difícil e a família deles morar na Grécia, a gente voltou para a Grécia. E lá devia estar mais adiantado, E lá estava adiantado porque era um problema de saúde pública. Entendi. Quando eles voltaram, então, em 82, eles já tinham algum conhecimento sobre a doença, eles organizaram essa associação, a Abrasta, junto com outros pais e familiares que tinham algum interesse de trocar experiências. E foi assim, a associação existiu, andou, caminhou, teve várias conquistas, né? Medicamentos eram distribuídos gratuitamente graças ao esforço da associação que existia. Até que no ano de 2000 já era casada, já tinha os meus 3 filhos. Eu fui Quebrou convidada, todos os diagnósticos, né, prognósticos, porque sem dúvida. se ia durar até 5 anos, como assim, né? Não, e assim, no Brasil não tinha outro caso com filhos. Até hoje no mundo não tem outro caso com 3 filhos. É mesmo? Então, você é uma exceção. Era privilegiada. Não, você foi privilegiada pelos seus pais também se engajarem nisso. Eles não desistiram de você, né? Não, eles não desistiram. E o meu pai tem muita fé, minha mãe também é assim, uma mãezona. Então, com certeza, essa busca de conhecer o que existe de novidades para que eu pudesse ter acesso fez toda a diferença. Entendo. E, bom, enfim, então, nesse momento, no ano de 2000, a gente reorganizou uma nova diretoria e, nesse momento, eu assumi o trabalho na Abrasta. Na época, o ministro era o José Serra e foi, assim, essencial para que a gente pudesse dar um tom na associação de melhoria nas políticas públicas para possibilitar o acesso
a todas as pessoas que sofriam daquela doença. Então, não ia ter um enfoque assistencialista, então faz um bingo para tratar um paciente, faz um churrasco para poder comprar alguma outra coisa para algum outro paciente. A gente ia estar trabalhando junto com o governo para ver quais são as demandas dos pacientes, dos médicos também. Mesmo depois que ele saiu, continuou tendo apoio? Então, e daí com isso, com o Serra, na época dele, a gente conseguiu avançar, assim, 20 anos na terapia e no tratamento que era oferecido no período de 2 anos, né? Certo. Os pacientes pararam de morrer por falta de conhecimento médico, né? A gente conseguiu organizar centros de referência para tratar os pacientes, enfim, foi uma contribuição muito importante para o aprimoramento. E os médicos que tratam a talassemia eram os mesmos que tratam os cânceres do sangue, né? Que são as doenças que a ABRALE, que é a Associação Brasileira de Leucemia e Linfoma, representa. Então, estimulados então pelo Serra e pelos próprios médicos que atendiam esses pacientes, a gente detectou que tinha uma necessidade de ampliar a informação. Então, assim, o objetivo principal da ABRALE, que foi fundada em 2002, era reunir os pacientes familiares para trocas de experiência e informar, né? Isso, informar, principalmente trabalhar 4 frentes com esse grupo. Era dar todos os serviços de assistência, então assistência jurídica, assistência psicológica, nutricional, etc. Todo tipo de capacitação, não só para os familiares e para os pacientes, mas também para a equipe que trata, os médicos e a multidisciplina. Então, possibilitar essa troca de informações, conhecimentos. Trabalhar com o governo à frente política, então, para a gente conseguir avançar nas leis. E, então, eu estou admirada de você falar que o governo está apoiando tudo isso, porque isso é uma boa notícia. A gente saber que o governo está engajado nessa ação sua, né? Eu acho que assim, nós como cidadãos temos que exercer a nossa cidadania. Sem e na medida dúvida. que a gente leva as nossas demandas de forma organizada para o governo, é dada uma atenção. Então, assim, o que não pode, assim, eu individualmente reclamo, grito nas mídias sociais, mas não organizo uma proposta, né? Então, eu acho que o grande diferencial foi, com a ajuda dos médicos, com os próprios pacientes e a equipe de assistência, as enfermeiras, psicólogas, etc., organizar as propostas para levar para o governo e esses acompanhar médicos, essas implementações. Que você conseguiu engajar nisso tudo, de vários hospitais? Isso. Então, a ideia, a gente hoje tem... A instituição tem 15 capitais que a gente tem presença através de funcionários. E daí, obviamente, esses funcionários, eles têm... o objetivo deles é fazer alianças com os hospitais e com os médicos e com as secretarias de saúde regionais para ir tratando essas questões a nível estadual também. Mas não é só o particular e o SUS. O SUS também tem... O maior foco é o SUS, porque... de uma certa forma, quem consegue ter o atendimento no hospital privado acaba tendo muito mais recurso para buscar informação também, né? Então, acho que as demandas maiores e assim o nosso objetivo era deixar acessível o melhor tratamento para todas as pessoas, independente se era SUS ou privado. O mais importante é que isso seja estendido para o SUS, porque quantas pessoas devem ter se perdido até que tenha essa informação, até que tenha acesso aos remédios. É difícil. Você percebeu sua missão, menina? Eu tô assim, é uma missão, porque ela foi escolhida por Deus, que eu acredito, você não precisa acreditar, mas por essa força maior que trouxe uma doença que você superou, está se vendo aqui como ela está, e você conseguiu fazer disso uma coisa ampla, macro, e ajudar outras pessoas. Isso eu chamo de missão. Eu acho que é uma rede, né? Assim, o privilégio foi de conseguir ter pessoas especiais no nosso entorno, né? Ao longo do caminho. E essa rede realmente é uma rede de ajuda, de inspiração, de ideias, né? Então, na verdade, é um espaço para que a gente possa discutir soluções e levar a bandeira do paciente para quem toma as decisões. E como é que a pessoa que, por exemplo, pode estar aqui nos ouvindo, tem acesso a tudo isso? Olha, então assim, se a pessoa ela quer se engajar, trabalhar como ativista numa causa como a da ABRALE, né, das doenças hematológicas, através do nosso site, que é o abrale.org.br,
ela pode encontrar uma lista de formas de como colaborar, né? Como voluntário, com doação de nota fiscal paulista, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Que a gente tem uma campanha, doando sangue. Então, enfim, existem inúmeras oportunidades para quem quiser se engajar. Para a pessoa que está enfrentando a dificuldade de um diagnóstico de uma doença hematológica, um câncer, pode entrar em contato para a gente auxiliar desde o agendamento para confirmação do diagnóstico, agendamento de segunda opinião, exames, leitos para o hospital. Então, independente da dificuldade que a pessoa estiver enfrentando, se é problema com os planos de saúde, também a gente pode estar ajudando. Vocês intercedem? Então, a gente intercede. Então, é importante entrar em contato, se cadastrar na associação, não tem custo, e daí usufruir dessas informações. Porque, Beth, o mais importante quando se trata de doenças graves é você estar fazendo o correto. Certo. Né? Porque se você tem uma pneumonia e você demora um pouquinho, a pneumonia se agrava. Mas não é uma coisa assim tão grave. Agora, quando você tem um câncer e você não sabe, você está tratando, mas não é a forma certa, você pode estar até piorando. Isso, né? piorando. E a gente recebe pessoas lá que recebem o diagnóstico de uma doença e é outra doença, não tem a doença. Então, assim, iriam começar tratamento para fazer tratamento de um câncer e, na verdade, a pessoa tem uma doença autoimune. Então, é muito importante. A parte mais importante do tratamento é o diagnóstico. Então, assim, é triste você ficar desesperado, você quer começar o tratamento na hora, mas a nossa opinião e experiência é: aguarde, se pesquise, certifique que é isso que a equipe mesmo. médica que está cuidando é especialista no tema. E né? ouça mais de uma opinião, né? Pega mais de uma opinião, com certeza. E daí, quando você começar com segurança, fé, otimismo, força total e... Como é que você enxerga esse seu papel com esse trabalho, Merula? O que você percebeu? Porque você deve ter tido momentos de baixa lá atrás, quando você tinha todo o sintoma da doença. Não sei se hoje você ainda tem o sintoma. Como você se sentiu? Como você sentiu aquela força para poder criar isso? Porque muitos desistiriam, né? Eu acho que, assim, o tratamento continuou, meu tratamento, é um tratamento que eu... Ad eterno? Até o fim. Eu vou precisar das transfusões de sangue. Mas eu acho que o apoio da minha família foi fundamental. Então, assim, sempre tive meu esposo e meus filhos muito, muito incentivo para que a gente pudesse ajudar quem estivesse ao nosso lado e precisasse de algum auxílio. Também os meus pais sempre foram engajados para oferecer auxílio ou informação para outras famílias que não tinham o privilégio do acesso. E como eu falei, as pessoas foram se engajando. Na verdade, o nosso papel era convidar novos elementos para estarem ajudando a levar essa locomotiva para frente. Então, assim, acho que um dos meus talentos é a parte da articulação, negociação. Desde pequena eu gostei. Você cuida só disso hoje? Quer dizer, só não, de tudo isso, mas é o que você então, abarca? Sempre... Eu fui negociante, sempre eu gostei dessa parte comercial. Eu tinha uma empresa que era uma importadora de coisas para cozinha e distribuía esses artigos de cozinha para as lojas do Brasil inteiro. Então, até 6 anos atrás, eu consegui conciliar as duas coisas, a empresa e o trabalho da associação. Mas hoje eu me dedico exclusivamente à associação e à minha família. Muito lindo. E você tem uma estimativa, assim, quantas pessoas já foram atendidas por esse seu programa? Quantas pessoas estão em tratamento? Isso. Então, a gente tem, para a talassemia, uma população bem pequena, é um número de mais ou menos 780 pacientes no Brasil inteiro. E para esses pacientes a gente tem assim vários programas, até capacitação, cursos com o Senac, uma parceria com o Senac para capacitação, para que essas pessoas se insiram no mercado de trabalho e vivam assim uma vida quanto mais normal possível, né? Então, não se restringe só à questão do tratamento. Na Abrale, a gente tem uma estimativa do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, que existem 50 mil novos casos por ano desses cânceres. Então, de uma certa forma, a gente está beneficiando com a melhoria das leis, uma vez que você tem uma lei
que autoriza um tratamento ou fornece remédio, traz um novo remédio para o Brasil, acaba beneficiando a todos, mesmo que não tenham entrado em contato na Abrale. Entendi. Mas a gente tem pelo nosso Fale Conosco, pelos canais ou 0800 ou o site, em torno de 70 pacientes por semana. Bastante, que entram em contato e tem alguma dúvida ou a gente auxilia em alguma questão. Esse número de 700 em todo o Brasil, pode ser que existam pessoas que têm essa doença e desconheçam, né? Não, porque como as pessoas têm que tomar sangue, senão elas morrem, né? O nosso mapeamento é feito pelos hospitais, que são os bancos de sangue. Tá. Então, todos os bancos de sangue do Brasil, Hemocentros, sabem da existência do registro da Abrasta, e nos encaminham toda vez que tem um novo caso. Entendi. E graças a Deus, assim, hoje os casais já sabem que se ele tem o traço da talassemia para poder evitar novos filhos, né? Como então, é que se faz na hora isso? que você faz o seu hemograma, se você tem uma hemoglobina um pouco mais baixa, aparece lá possível traço de talassemia. Tá. Então, daí encaminha para o hematologista e orienta, avalia se tem, né, no exame genético. E se tem, eles já recebem uma orientação, falam, olha, se você casar, procura saber se seu parceiro também é portador desse traço. Né? E é muito parecido com a anemia falciforme, que no Brasil é bem mais prevalente. Então, também existe uma outra anemia prima da talassemia, certo. que a descendência é da África, então a gente tem muito mais, tem em torno de 20 mil dessa doença. E também assim, é combinação genética, então os médicos conseguem, através do hemograma, ver se tem o traço da talassemia ou da anemia falciforme para orientar. Então, digamos que a pessoa tem esse traço e pretenda ter filhos. Ele faz um pré-natal, né? Um pré-natal para poder contornar isso? Hoje você já consegue selecionar, né, os embriões ou selecionar os óvulos, enfim. Existe já, através dos geneticistas e gestação assistida, possibilidades de você evitar que o filho nasça com a talassemia. No seu caso, seu pai e sua mãe tinham esse traço? Os meus pais, os dois tinham. Mas eles não tinham a doença? Não. É que nem olho azul e a mesma... Azinho e azão. Azinho, que a gente aprendeu lá atrás. E, então, assim, você tem a combinação... E o azinho que é o dominante, daí é a doença que chama talassemia major. Entendi. Né? Então é só geneticamente que se recebe. E quem tem talassemia minor, que é bem mais frequente, pode ser que está nos assistindo aqui, é vida normal, não tem nenhum tratamento, nenhuma recomendação. Né? Na verdade, esse gene não te traz nenhum desconforto, nada. Mal-estar? Nada. Não tem. Dá para ter essa pele linda, e mesmo porque você fazendo transfusão, isso você está sempre renovada, né? Ai, que bom. Olha, aqui você vai ver quando você for assistir lá. E eu ouvi dizer, através da Lilian, que está aqui presente, vocês vão ter um congresso esse ano sobre isso. Conta para a gente aqui, para que as pessoas saibam mais. Então, numa outra etapa do nosso trabalho, né, a gente está entendendo que o Brasil está amadurecendo na questão social, do ativismo, e várias organizações no Brasil trabalham e ajudam e oferecem assistência para pessoas com câncer. Não só os hospitais, que diretamente estão ligados à assistência, mas também organizações que são casas de apoio e oferecem transporte, vários programas educativos também, similares ao trabalho que a Abrale realiza. Então, a gente organizou um movimento que chama Todos Juntos contra o Câncer. E nesse movimento, o que a gente quer? Juntar todas as demandas políticas de todas as entidades que trabalham com câncer. São mais de 700 quase entidades e instituições no Brasil que trabalham esse tema, para que a gente pudesse montar uma declaração das demandas da sociedade para a melhoria do câncer. Tá. E em setembro, nos dias 25 e 26, a gente vai ter um grande congresso em São Paulo, onde a gente espera mais de 2.000 pessoas. Profissionais da saúde. Então, e daí as pessoas são representantes de hospitais, de ONGs, profissionais da saúde e gestores, o governo, advogados que atuam na área da saúde. É internacional? Não, só brasileiro. Só Brasil. De todas as regiões. Tem alguns palestrantes
que a gente está trazendo de fora, mas o público que vai participar é só do Brasil. Jornalistas que cobrem saúde. Certo. Então, assim, todas as pessoas que de alguma forma estão ligadas à causa câncer, pacientes que têm blog, ativistas, também estão convidados, porque o nosso objetivo é discutir como está a rede de assistência, quais são os grandes gargalos e quais são as oportunidades da gente melhorar aquilo. Então, temas como, por exemplo, o custo do diagnóstico precoce, a judicialização na saúde, né, os novos paradigmas do câncer, como a tecnologia vai afetar o dia a dia da medicina, né? Então, é um dia só de congresso? São 2 dias de congresso, tá. E são mais de 20 painéis e 120 palestrantes. Tá. E uma pessoa leiga que queira participar, é possível ou não? É possível. Se ela tiver interesse no assunto e quer participar, é só se inscrever. Então, para ajudar, você quer falar exatamente onde é que vai ser, como é que se faz para se inscrever? Então, no próprio site da Abrale, né, que é abrale.org.br, a gente tem o link para esse movimento que chama Todos Juntos contra o Câncer. E a gente também tem um site dedicado exclusivamente ao movimento, que é todosjuntoscontrocâncer.com.br. E nesse site tem as informações do congresso anterior, que foi o primeiro ano passado, e a agenda, enfim, os detalhes para esse ano. E vai ser onde? Vai ser no WTC, em São Paulo. Lá naquele... No evento, né, no hotel perto, na Marginal, próximo do D&D. Do D&D, isso. Então, é WTC Events, na Marginal, aqui de Pinheiros. Também pode ir pela Berrine, né? Isso. E 25 e 26 de setembro. É uma sexta e um sábado. Tá, e tem taxa de inscrição? Como é? O valor da taxa é R$200 para os 2 dias, né? Nossa, gente. E, assim, é um valor simbólico para colaboração com o projeto. Entendi. Porque, na verdade, tem muito conteúdo. Certo. E além da agenda, que vai ser muito rica, esses 20 painéis de debate, vários jornalistas importantes vão estar presentes, a gente também tem uma área de exposição, onde mais ou menos 30 associações vão poder expor os seus projetos. Então, assim, o que eles estão fazendo para melhorar, então, hospitais como o GRAAC, o Hospital de Barretos, a Casa Hope. É Jaú também, que tem um hospital bastante também, desenvolvido. A C. Camargo, né? Então, eles podem estar trazendo os seus projetos e expondo nessa área de exposição. E o objetivo é a troca, Beth. Então, assim, quem tem alguma coisa de boa sendo feita nessa área, vamos trocar. A minha contribuição, se é que eu posso dizer, assim, essa nossa conversa vai ficar exposta no YouTube para quem quiser. E eu gostaria, com a sua permissão, de poder pôr esse link no Boas Notícias a Partilhar, que eu tenho uma página no Facebook. Porque é uma boa notícia você imaginar que existe uma associação na mão de Merula cuidando das pessoas. Isso para quem tem acesso à internet. Eu pergunto para você, a pessoa que não tem, por exemplo, tem pessoas que já sabem que estão doentes. Como é que vocês fazem para divulgar esse seu trabalho? Qual é o engajamento nesse sentido? A gente tem a revista aqui. Quer me dar a revista aqui? Então, a gente tem também material. Então, através dessas representantes que são nos diferentes hospitais, a gente consegue, então, ter o contato próximo, né, individual com cada paciente, porque no momento do diagnóstico eles já são indicados para procurar a Abrale, né? E, além disso, a gente também faz muitas publicações, livretos, revista, que a gente encaminha para os hospitais que entregam para os pacientes. Então, você vai ver a nossa revista. Obrigada. É uma revista que acontece trimestralmente. Nossa, bastante, né? Mesmo. E essa revista, ela tem informações, a gente fala corpo, mente e espírito. Você falou tudo, né? Então, assim, tem todas essas áreas de conhecimento na revista. Então, tem artigos, tem... Maravilha. Aqui. E o que eu soube também que você tem, por exemplo, pessoas famosas que contraíram algum tipo de doença nesse sentido, também estão engajadas? Tipo o Gianecchini? O Jane. A Drica, sem dúvida. Olha só a aqui, Dilma que a gente ainda não conseguiu engajar. A Dilma? Mas a Dilma teve linfoma também. Ela não se engajou, não conheceu pessoalmente a nossa causa, mas a médica dela é do nosso comitê científico. É mesmo? E ela nos ajudou a melhorar a lei para o linfoma, porque até então as pessoas com linfoma não tinham acesso a um medicamento
que já tinha uma evidência científica que era muito bom. E depois que a Dilma usou, a gente ficou em cima, falou, olha, por que todas as pessoas não podem usar também? Né? Então, acho que foi uma grande conquista política, né? Que aconteceu graças ao fato dela ter passado pela experiência. E ela ainda não quis fazer um comercial para vocês. Mas vai com jeitinho, ela vai aparecer. Paciência, né? Você preside também a Alianza Latina, que é um projeto que abraça associações latino-americanas. Como é que acontece esse trabalho na Alianza? Então, uma das, vamos supor, dos êxitos, né, das coisas boas que aconteceu na Abrale, foi um pouco essa experiência minha comercial, ou essa visão de estratégia de negócio, para trazer para um setor de assistência, onde a visão era sempre só o coração, mas não tanto a parte estratégica. Então, uma vez que a gente já tinha tido algumas tentativas, erros e acertos, a gente falou, puxa, tudo, né? Tudo, não dá para acertar só. Não dá só para acertar. Outras instituições devem ter desafios muito semelhantes aos nossos. Sem dúvida. Então, da mesma forma que eu fui para a Europa, para os Estados Unidos, para buscar o que eles estavam fazendo e para a gente até aproveitar e trazer para o Brasil e aprender. Então, a gente falou, puxa, o que será que os nossos vizinhos estão fazendo nesse sentido para melhorar a vida dos pacientes? Certo. E daí, nessa busca, a gente foi conhecendo as organizações. Hoje, nós temos uma rede de 103 associações que trabalham no mesmo segmento. E quais são os países que estão engajados? São 20 países da América Latina. Certo. Né? Então, praticamente toda a América Latina. Pois é. E o objetivo, assim, a gente se reúne uma vez por ano em novembro. Esse ano vai ser no Paraguai o fórum. E a gente troca ferramentas de gestão, programas que deram certo. Então, assim, a gente fez um congresso que teve um diferencial interessante. Vamos apresentar esse modelo e, às vezes, a Argentina quer fazer semelhante. Como, por exemplo, Todos Juntos contra o Câncer. Ou, às vezes, tem um grupo que tem um programa de assistência psicológica para pacientes com um modelo de atendimento em grupo que foi muito bem sucedido. Então, a Alianza Latina também é um terreno fértil para essa troca de experiências, de modelos de êxito dentro do terceiro setor, saúde, e o nosso segmento que é câncer, doenças raras. Quer dizer que você é bem aquela mulher que faz, né? Dá para perceber, né? Eu queria deixar aqui o meu agradecimento e, no meio de tanta má notícia que a gente tem visto nos jornais, hoje você lê um jornal e sangra. Você assiste televisão, por exemplo, onde é que se dá num jornal, numa TV, um trabalho como esse? Eu sou a favor de que a boa notícia, ela contamina. Só que a má notícia, ela se espalha e vira buchichinho, não é mesmo? Eu tenho no meu Boas Notícias no Facebook, se eu peço para alguém contar uma boa notícia, a pessoa pensa, vai buscar. Se a gente pede uma má notícia, tem 10, não é? Não, aconteceu tal coisa. Então, é um prazer enorme ter trazido a Merula aqui, porque ela é uma pessoa que não se deixou abater por uma doença, foi atrás, teve o apoio dos seus pais. Fico feliz que o governo também esteja apoiando. Ao senador Serra, que também contribuiu, eu sou leitora do Serra, agradeço você ter vindo aqui se predispor a falar para a gente. Quero deixar o nosso espaço à sua disposição, quando tiver alguma novidade, na época do congresso, posso voltar a falar dele aqui. E agradecer muito a sua presença. O tempo aqui hoje, nós estamos com um tempo meio escasso, mas agradeço muito e queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, não só as que estão doentes, mesmo as que não estão doentes. O que você pode dizer para o ser humano em si? Olha, eu acho que, assim, primeiro que eu acho que a vida é maravilhosa, né? Uma oficina, assim, de tentativas, erros e acertos. E a gente tem que procurar valorizar essa parte boa da vida, né? Então, procurar fazer um exercício de acordar todos os dias e falar, meu Deus, estou viva, que oportunidade maravilhosa para semear o bem, né? Então, acho que o otimismo, a alegria são contagiantes e que a gente possa, né, continuar se inspirando em pessoas como você, que tem esse olhar para o próximo. Eu, né? Queria ter a música, o talento. A música eu sinto que ajuda bastante. Demais, né? A alegria. E eu acho tudo que a gente puder fazer
para levar essa alegria adiante, essa confiança, esse otimismo, a gente vai conquistar o mundo. Acho que não tem como segurar o progresso, né? O progresso é uma força muito grande do bem. Então, eu acredito que é isso. Eu agradeço. Vou continuar otimista e com muita gratidão. E gratidão. olhando para frente, né? E você corrobora da opinião de que essa passagem sua de superar a doença foi exatamente o degrau, o trampolim para esse algo muito maior que você está fazendo? Estava escrito nas estrelas? Estava escrito nas estrelas. Não estava? Eu sinto assim que o desafio da doença é uma âncora para mim, sabe? Porque eu me sinto um espírito muito cigano. É mesmo? Então eu não teria feito nada do que eu fiz nessa vida se não tivesse tido esse chamamento. Eu tenho que ficar perto do hospital, não posso me afastar por muito tempo. Tá. Então, assim, esse espírito de explorar as novidades, ir para outros países, né? Conhecer o que está acontecendo em outras culturas. Né? Para somar. Talvez eu tivesse me perdido se não fosse isso, sabe? De voltar, volta para o compromisso, né? Então, eu agradeço também a oportunidade de ter tido essa prova. É verdade, a gente tem que agradecer sempre. E tudo bem, você falou toda a parte bonita, como você superou, mas teve lá um momentozinho que você pensou em desistir e como é que você recuperou a confiança? Eu vou falar que eu nunca tive um momento de desistir. Mas isso é bom de ouvir, porque, né? Assim, é bom de ouvir. Teve desafios e questionamentos. Então, assim, eu pedi meu marido em casamento. Mas antes de pedir ele em casamento... Viu isso, gente? Se a moda pega, hein? Olha lá, Iago. Antes de pedir ele em casamento, eu não sabia se eu ia viver muito mais. Sim. Ou se ele ia ficar viúvo rápido. Sim. Então, eu fui para os Estados Unidos e pesquisei se tinha outra associação de talassemia. E lá eu descobri, eu tinha 24 anos na época, que o paciente mais velho tinha 34 na Europa. Nossa! Daí eu falei assim, ótimo, a gente tem uma década, sabe? Você tem que casar, a gente tem que ter filhos rápido. E depois você tem que cuidar deles. Olha só, então, e você está aí, né? Então, teve questionamentos. Será que vai dar para ter filhos? Daí buscar essa informação. Então, questionamento sim, mas nunca tristeza, amargura por causa do problema. Acho que não. Não me lembro. Gente, que exemplo, hein? Mirem-se no exemplo dessa jovem que está aqui hoje falando e no bem que ela faz para a humanidade, para os nossos brasileiros. E para mim mesma, em primeiro lugar. Isso faz bem para a gente, é verdade. Quem faz o bem... Bem beneficiado é você, né? O primeiro que fica alegre, feliz, contente, satisfeito, né? Assim, transbordando gratidão, como eu falo sempre, é quem está engajado e envolvido nisso. E eu comungo com uma opinião sua aqui. A gente acorda e agradece, porque ele estar vivo é um milagre, não é mesmo? Nossa, é uma oportunidade. Gente, tem tanta coisa que a gente quer fazer e às vezes eu fico perguntando, se a minha vida for interrompida amanhã, nossa, não ia dar tempo de fazer, então rápido. Então você quer combinar comigo? Porque eu tenho aqui a Tininha da Unacan, que já veio, e nós combinamos que nós vamos viver mais de 100 anos. Ai, meu Deus, porque é muita coisa para fazer. Você acha que você vai poder fazer tudo o que você quer se você durar menos? Então encontra com a gente. Tomara. Eu vou te oferecer a nossa última canção. O nosso programa já está terminando. Obrigada. E espero você no meu show, hein? Tá bom, ótimo. Vai ser um prazer. Pode contar comigo. É uma banda de mulheres. Tá. E nós temos um show com 5 rapazes. O show chama-se Falando de Amor. Não é bem apropriado, né? Ótimo, não? Já que eu toquei Wonderful World no começo do programa, eu vou dedicar a você uma outra canção que também mexe muito com os sentimentos e tem uma letra maravilhosa. Inesquecível, né?
nó na garganta, eu me emociono, porque eu estou podendo oferecer a Mirula essa canção que fala de um mundo melhor. E eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo também faz parte desse time e pode dar sua contribuição. Uma boa tarde. Obrigada. Agradeço, Mirula. Obrigada. E até o próximo Sintonia. Venha sempre com a gente. Eu choro.